Obrigado. Almas queridas, são 10 horas da manhã e Jesus, o Senhor de nossas vidas, nos enseja esta bênção. Hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 23, a tradição dos anciãos. Leio. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal, e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morra de morte. Porém vós dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão,
Disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Reflitamos com singeleza e objetividade. Encontramos neste texto, como sempre em todos os textos do Evangelho, muito material para estudos e para aplicação em nossas vidas. Precisamos perceber em todas as práticas religiosas o que é instituição humana, o que é norma humana e qual é, no dizer do apóstolo Paulo, a boa e excelente vontade de Deus. Nos centros espíritas e nas demais denominações filosófico-religiosas, precisamos ter muito claro o que é prática que as criaturas humanas vão instituindo e aquilo que Deus, de fato, instituiu. Existe, pois, o cristianismo dos homens e existe o cristianismo do Cristo, ou existe o cristianismo engendrado pelas criaturas humanas e existe o Evangelho de que Jesus se fez e faz o excelente portador, o excelente mensageiro. Quem somos nós por dentro? É um dos pontos que merece atenção. Quem somos nós por dentro? Precisamos verificar se não estamos deixando
em segundo plano a essência do Evangelho para dar ênfase às práticas exteriores. Amar, vemos no texto, é mais importante que outras coisas. Amar é mais importante que outras coisas. Se, na maneira como nós dirigimos uma casa espírita ou uma outra igreja, se estamos priorizando qualquer coisa em detrimento do amor que nos devemos uns aos outros, precisamos ter a ousadia, a coragem, a determinação e também a humildade para recuar e, com isto, buscarmos o comportamento que o amor sugere, para que não venhamos a sobrepor ao amor os nossos pensamentos, as nossas paixões, os nossos desequilíbrios, os nossos quereres, que podem ser respeitáveis, mas que não podem ter o poder de colocar o amor em segundo plano. Jesus veio para arrebentar as algemas, os rituais, as práticas exteriores, tão ao gosto dos judeus. À época do Cristo, existiam mais de 600 prescrições, incluindo-se os 10 mandamentos. Fala-se em mais ou menos 613 prescrições, normas de conduta, e os judeus atinham-se mais a estas normas do que aos sentimentos, do que ao amor, que é o sentimento por excelência. Era mais importante a obediência a uma prática qualquer, como, por exemplo, não trabalhar no sábado, do que amar o próximo, do que curar, do que auxiliar alguém. Jesus vem e não desrespeita as tradições respeitáveis num pleonasmo intencional. Jesus não desrespeita o que era respeitável, mas ele vem instituindo um novo modo de ser, um novo modo de fazer, um novo modo de olhar as coisas de Deus, as coisas da religião, as coisas da vida. Jesus contrapõe a estas normas que engessam uma liberdade de culto, uma liberdade de ação. Para dar um pequenino exemplo, dentre tantos, é imprescindível que fechemos os olhos para orar? É imprescindível que ajoelhemos para orar? O que mais vale? Fechar os olhos ou efetivamente se concentrar entregando-se ao Pai, ao Cristo na oração? O que mais vale? Ajoelhar-se ou portar-se com sinceridade e humildade na oração?
Jesus, pois, estabelece a liberdade. E por isto, não é a fé que salva definitivamente o espírito. Não é a denominação religiosa que salva definitivamente o espírito. É o amor. Quem ama se liberta. Quem ama se salva, independentemente da denominação religiosa a que pertença, e independentemente das práticas exteriores que venha a adotar. O essencial é que a adoção das práticas exteriores seja marcada pela sinceridade, pelo amor, pela fé, para que evitemos a presunção louca de que estamos enganando a divindade com as nossas atitudes do tipo faz de conta. Deus está atento ao nosso interior, ao nosso íntimo, e não àquelas condutas que possam impressionar, que possam merecer algum destaque, mas que não estão compatíveis com os verdadeiros sentimentos. Esse texto revela como precisamos ter cuidado com certos toques, transtornos obsessivos compulsivos, com certas manias, com aquela obsessão por coisas pouco importantes. Jesus aqui no texto não está propondo o desrespeito à higiene. Jesus não está dizendo que não lavemos as mãos, que não nos higienizemos adequadamente durante o dia e para todas as ocasiões. Jesus é o primeiro grande defensor da higiene, da pureza, da ecologia no mundo. E isto começa quando ele nasce na manjedoura, cercado por animais, em pleno contato com a natureza. Mas Jesus se valeu da postura engessada dos fariseus e dos escribas para trazer um ensinamento como era próprio da sua pedagogia. Precisamos de equilíbrio em tudo. Vamos respeitar, num pleonasmo intencional, vamos respeitar as tradições respeitáveis. A liberdade de culto não nos dá o direito de simplesmente destruirmos as conquistas do passado. Há certas tradições que precisam ser conservadas, porque são boas, são úteis, não estão nos engessando, mas há outras que precisam ser revistas, mas em tudo equilíbrio. Sem equilíbrio, a tradição pode se tornar um peso e sufocar a essência. Com equilíbrio, a tradição pode transformar-se em um bem, porque vai contribuir para predispor o espírito às coisas espirituais. A tradição merece ser aprimorada e adaptada aos tempos novos. A tradição, até um ano e alguns meses atrás,
éramos todos nos dirigirmos para os nossos templos religiosos. Adveio a pandemia do coronavírus, as lives, as palestras online e nos adaptamos. Foi necessário que buscássemos um outro modelo, que não sabemos se será um modelo definitivo ou um modelo que vigorará enquanto permanecer a pandemia no mundo. Então, as tradições podem ser modificadas, melhoradas, mas com cuidado, com carinho, com respeito, para que, a pretexto de implantarmos uma postura nova, também não faltemos com respeito àqueles que nos precederam, com aqueles que chegaram antes de nós e que naquele momento instituíram certas práticas que precisamos buscar o alcance. Naquele momento, aquela prática era a que se devia implantar. Agora, cuidadosamente, fraternalmente, amorosamente, vamos revendo para que possamos caminhar sem violência. Os fariseus eram legalistas, formalistas, burocratas da religião. E tenho aqui comigo alguns apontamentos. Os legalistas não pretendem ajudar, mas só condenar. Observam não para aprimorar, mas para condenar. A crítica pela crítica. Não compreendem e não sentem o amor, porque a pessoa é mais importante que a tradição. E o legalista, o formalista, o burocrata, o tradicionalista ferrenho, ele subverte os valores, dá mais importância às práticas, às tradições, do que às criaturas humanas. Sim, vamos modificar o que carece de modificação. Vamos adaptar o que carece de adaptação, mas sem com isto perdermos as almas, sem ferirmos corações, sem que o amor prepondere na conduta que estamos tentando implementar. Os legalistas, formalistas, creem que são melhores que os outros. Pensam que tudo depende deles e que sem eles nada de bom sucederá, que só eles têm razão. Os legalistas não compreendem que se pode adorar a Deus com simplicidade, sem a adoção rigorista de certas fórmulas. O Evangelho é algo bom, libertador. E tudo que precisamos ser tocados pelo Evangelho é amar o Cristo, amando e servindo as criaturas, amar a Deus, amando e servindo as criaturas. Aí está a essência do Evangelho. O mais é periférico, o mais é perfunctório, é superficial, o mais é acessório, que pode ter a sua importância, que podemos agregar nas nossas práticas religiosas, mas que não podem sobrelevar. Agora vou para uma outra ordem de raciocínio. E quando você puder, detenha-se no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm limpos o coração. Bem-aventurados os que trazem o coração limpo, a mente limpa.
E aí retomamos aquela frase do começo: quem somos nós por dentro? É isto. Jesus, na passagem de hoje, está propondo a pureza de coração. É importante a higiene corporal, sem dúvida, mas pouco adiantará lavar as mãos, lavar os copos, os pratos, manter as camas limpas, se os nossos corações, se as nossas mentes permanecem ainda permeados de uma sujidade sem que haja um empenho da nossa parte para que priorizemos esta asepsia interior. Pureza do coração, significando que precisamos buscar, antes de tudo, a manifestação da essência divina em nós. Que não permitamos que o coração permaneça manchado pela raiva, pelo ódio ou qualquer outro sentimento menos elevado. Que adianta estudarmos, por exemplo, técnica para o passe, como colocar água no copo, como sentar-se para receber o passe, ou como portar-se. Isso é interessante. Isto é interessante. Não diremos que devemos desprezar certos cuidados, mas o essencial é o que vai por dentro do trabalhador espírita, é o que vai por dentro daquele que busca o socorro numa casa espírita. A transformação que desejamos passa pela necessidade de extrairmos os conflitos desta e de outras reencarnações. Quanto lixo, quanta sucata nós trazemos das reencarnações passadas. Quantos egos em conflito estão na nossa intimidade, impondo caprichos, impondo posturas extremistas, propondo intolerância, propondo tantas condutas que não servem mais. Por esta razão, dentre outras, o Cristo, antecipando-se a tudo que adviria, prometeu que oportunamente enviaria o Consolador, que por todos os aspectos estudados é, sem contradita possível, o Espiritismo. E o Espiritismo viria com dois objetivos muito claros. Primeiro, recordar tudo o que Jesus dissera, resgatando assim o cristianismo original. E o Consolador viria para ensinar-nos muitas outras coisas. Por isso o espírita respeita sim as tradições respeitáveis, outra vez o pleonasmo intencional, mas o espírita é concitado a avançar, a reciclar, a corajosamente implementar no mundo aquilo que se faz necessário. Mas
ao resgatar o Consolador, ou ao resgatar o cristianismo do Cristo, o espírita tem como dever primacial resgatar o amor de uns para com os outros. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. João 33, 34. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. São dois mandamentos. É o amor apresentado em dois estágios, a depender da condição em que cada um se encontre. Isto é outro tema que ficará para outra oportunidade. Precisamos perceber quais os sentimentos e as emoções que estão gerando os nossos pensamentos e vice-versa. Em que estou pensando que está na raiz dos sentimentos e das emoções que brotam de mim? E não é difícil percebermos o que estamos pensando e o que estamos sentindo. Basta observar o que falamos. Os sentimentos internos não trabalhados são responsáveis pelos equívocos que cometemos. Os sentimentos internos não trabalhados são responsáveis pelos equívocos que cometemos. Nesta passagem, Jesus cita mais de 10 doenças espirituais, mais de 10 imperfeições que nascem, óbvio, da alma imperfeita. Portanto, evitemos excesso de atenção a coisas periféricas, com desprezo para as coisas essenciais, as coisas do Espírito, porque estas sim nos merecem a maior atenção, o maior investimento. E assim entendemos claramente quando Jesus estabelece: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios. Que coração é este? É outro tema para reflexão. Mas o cérebro também possui coração. Há um coração espiritual no cérebro, na mente do espírito. E por isso nós podemos, ora, analisar tudo intelectualmente, que é um dos atributos do espírito, ora, podemos analisar com o sentimento. Também atributo do espírito, inteligência e sentimento, atributos do espírito. Portanto, figuradamente, podemos dizer que o espírito tem um cérebro e o espírito também tem um coração, para que ele possa, através da sabedoria e do amor, as duas asas, empreender o grande voo da libertação, o grande voo da plenitude, não só a inteligência, a racionalidade, e não só o sentimento que pode enveredar para o sentimentalismo, mas o equilíbrio destas duas asas, razão e sentimento, raciocínio e amor, intelectualidade e amorosidade, para que o espírito viaje
na direção da plenitude, que é a nossa destinação. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que vem desalgemar-nos de práticas que não nos servem mais, a todos nos abençoe. Palavra livre